pessoal, aqui é o vídeo 2, tá? Da correção dessa atividade. Vamos aqui continuar nossa correção. Questão 22 diz o seguinte. Uma costureira confecciona 15 toalhas de retalhos por semana. Todos os retalhos têm formato de quadrado de 30 centímetros de lado. Ok, vamos prosseguir. Observe as medidas da toalha e responda. Quantos retalhos são utilizados na confecção da toalha? É só contar. Aqui você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora contar daqui para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 vezes 6 vai dar justamente 48. No caso, 48 retalhos. Qual é em centímetros o comprimento da toalha? O comprimento vai ser 8 vezes 30, porque cada retalho possui 30 centímetros de lado. Então, 8 vezes 30, que é igual a 8 vezes 3, vai dar 24. 24 vezes 10, 240. Então, vamos ter 240 centímetros. Qual é em centímetros a largura da toalha? A largura é 6 retalhos, no caso vai ser 6 vezes 30. 6 vezes 3, 18, vai ser 180 centímetros. Quantos metros quadrados de tecido são necessários para confeccionar a toalha? Bem, se aqui eu vou ter 240 centímetros no comprimento, né? No caso, em metros, vou dividir isso aqui por 100, né? Então, aqui vai ser 2,4 metros e aqui vai ser 1,8 metros. Agora, eu multiplico esses dois números, né? Então, a letra B vai ser 1,8 vezes 2,4, mas são números decimais. Então, o que eu faço? Eu vou transformar em fração, que vai ficar 18 sobre 10, e aqui vai ficar 24 vezes 24 sobre 10. Aí vai ficar 18 vezes 24 e 10 vezes 10, né? Aqui vai ficar 18 vezes 24 e aqui 10 vezes 10, tá? Esse 24 saiu um pouco borrado, vou fazer de novo. Aqui 24. Agora eu sei que 10 vezes 10 vai dar 100, né? Então aqui embaixo eu vou ter 100. E agora resta só multiplicar 18 vezes 24, fazer aqui do lado, vezes 18. Né? Vamos aqui, 8 vezes 4 vai dar 32, deixa o 2, vai 3. 8 vezes 2, 16 mais 3, 19. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 2, 2. Somando isso aqui vai dar 2, aqui vai dar 3, vai 1, 432, né? Você coloca 432. Como eu tenho um 100, né? No caso, esses dois zeros vão andar duas casas decimais, então vai ficar 4,32 metros quadrados. Vou apagar isso aqui. Foi só questão de cálculo auxiliar mesmo. Então, fica 4,32 metros quadrados. Lembre-se que a área é sempre metro quadrado, centímetro quadrado. Letra I. Quantos metros quadrados de tecido são necessários para confeccionar as toalhas de uma semana? No caso aqui, ó, uma costureira confecciona 15 toalhas de retalho por semana. Então, tenho que multiplicar a área que eu encontrei por 15, né? Então, você pega 15 e multiplica por 4,32, né? Então, vamos aqui multiplicar 432 primeiro por 15, tá? Vamos ver qual o resultado que a gente encontra. 5 vezes 2 vai dar 10, o 0 vai 1, 5 vezes 3, 15, mais 1, 16, vai 1, 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Estou fazendo rápido, né? Você poderia ter feito numa calculadora, eu não ia me importar com isso. Eu queria que você entendesse a ideia basicamente de área, tá? O que está sendo avaliado é justamente isso. 1 vezes 2 vai dar 2, né? 1 vezes 3, 3, 1 vezes 4, 4, agora é só somar 0, 8, aqui vai dar 8, 4 e aqui vai dar 6. Eu vou encontrar 64,8, né, no caso, porque tem que colocar a vírgula embaixo. Eu esqueci de colocar a vírgula aqui, eu multipliquei sem a vírgula, mas quando você for colocar, vai dar 64,80 metros quadrados. Você faz aí a correção e coloca o resultado. Questão 23 diz o seguinte. Uma casa possui 5 janelas, cada uma com 6 vidros retangulares de 30 centímetros de largura, por 45 de comprimento cada um. Qual o valor será gasto para colocar vidro em todas as janelas, sabendo que o metro quadrado de vidro custa R$ 80? Bem, vamos parar para pensar. Ele diz que o comprimento das janelas é de 30 centímetros de largura por 45. Então, a área vai ser 30 vezes 45. Só que em centímetros. Ele quer saber o valor
sabendo que 1 metro quadrado é R$80. Então, vamos primeiro calcular 30 vezes 45, só que transformados em metro. 30 centímetros em metro é 0,3 metros. 40 centímetros em metros é 0,45 metros, ok? Então, vou multiplicar esses dois números e ver o resultado. Transformando em fração, vai ficar 30 sobre 100 multiplicado por 45 sobre 100. Eu vou adicionar uma página aqui para ficar mais tranquilo para a gente fazer, tá? Então, vamos lá. Primeiro, descobrir na área de uma janela. 45 sobre 100, só que isso aqui é em metros, né? E 30 sobre 100 em metros, ok? Então, vamos lá. Esse aqui eu estou transformando em metros. Se fosse em centímetro, não precisava dividir por 100, ok? Então, isso aqui vai dar 45 vezes 3, é 3 vezes 5, 15. Deixa 5 vai 1. 3 vezes 4 vai dar 12, mais 1, 13. 135, coloco 0, dá 1.350 dividido por 100 vezes 100, né? No caso, vai dar 10.000. Esse 0 eu corto com esse, vai ficar 135 dividido por 100, por 1.000, no caso, não é por 100. Observem aqui o seguinte, como eu tenho 1, 2, 3 zeros, a vírgula vai andar 3 casas, então vai ficar aqui na frente do 1. Então, vai dar 0,135. Pronto, bem facinho, né? Só que o quê? Metros quadrados. E ele disse que 1 metro... Isso aqui é de uma janela, certo? Aí ele disse que uma janela custa... 1 metro quadrado custa R$80. Aí ele disse que são 5 janelas, né? Com 6 vidros. Então, eu tenho que multiplicar esse número aqui vezes 6, né? Porque aqui os 6 vidros, ó, são 5 janelas com 6 vidros. Então, eu vou multiplicar... Eu só calculei a área de um vidrinho desse, tá bom? No caso, ó. Então, eu vou multiplicar aqui esse número pequeno por 6 e por 5, porque são 6 vezes 0,135, certo? Vezes 5 janelas, né? Porque aqui para formar uma janela tem que ser 6 vidrinhos desse. Então, vai 5 vezes 6, 30. 30 vezes 0,135, ok? Eu vou transformar isso em fração de novo para facilitar a conta. Então, vai ficar 30 vezes 135 sobre 100, tá? 100 não, sobre 1.000, perdão. E aqui esse zero eu corto, né? Vai ficar mais fácil. Agora eu multiplico por 3. 3 vezes 5, 15. 5 vai 1. 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. 0 vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Dá 405 sobre 100. E agora, como eu só tenho 2 zeros aqui embaixo, o que eu faço? Esses 2 zeros aqui vão dar 2 casas. 1, 2. Vai ficar justamente 4,05, ok? 4,05 metros quadrados de janela, ok? Só que uma janela, 1 metro quadrado custa R$80. Nossa, que questão grande, né? R$80. Então, para descobrir o preço, basta multiplicar 4,05 vezes 80, tá bom? No caso, eu posso transformar em fração de novo, fica 405 sobre 100. Fica mais fácil transformando em fração, gente, porque fica mais tranquilo. Aí agora eu multiplico, esse zero eu corto com esse, né? Fica 8 vezes 405. Fica 8 vezes 5, 40, deixa o zero, vai 4. 8 vezes 0, 0, mais 4, 4. 8 vezes 4 vai dar 32. Dividido isso aqui por 10, esse zero corta com esse. Fica, então, 324 inteiros, né? R$324 é o valor do investimento para colocar a janela. Tá vendo como é caro a construção? Vai ser R$324 só de janela, tá bom? R$324, ok? Essa é a resposta da questão. Prosseguindo aqui, pessoal, nós temos aqui a parte 2 da atividade. Diz o seguinte, né? Observe a figura abaixo, ela representa uma placa retangular de 12 metros quadrados de área. Aí, no caso, então, se eu tenho 12 metros quadrados de área, né? E aqui eu tenho 6 metros, para 12, falta 2 aqui, né? Eu vou multiplicar aqui por 2, 6 vezes 2, 12, né? Então, aqui é 2 metros. Um corretor mandou confeccionar várias placas, todas com 6 metros de comprimento. Qual a largura de cada placa, cada uma dessas placas, né? Então, no caso, a largura vai ser 2 metros, né? Então, acabou a questão, só é 2 metros. Prosseguindo. Um pintor cobra R$1,50 por metro quadrado de parede.
pintada. Quanto ele cobrará para pintar 4 paredes do teto de um salão que mede 7 metros de comprimento e 5 de largura e 3 de altura? Né? Então, vamos lá. Ele está pedindo o seguinte. Um pintor cobra R$ 1,50 por metro quadrado. Quanto ele cobrará para pintar as 4 paredes e o teto de um salão que mede 7 metros de comprimento, 5 de largura e 3 de altura? Essa questão é um pouco complexa, porque é o seguinte. O comprimento aqui é 7, né? Ó, no caso. E a largura aqui é 5, certo? E a altura é 3. Observe o seguinte. Como é um salão, por essas medições, então a primeira parede, vou ter duas paredes de 3 vezes 5, que é 15 metros quadrados, certo? Só que aqui vai dar 30, né? No caso, porque tem o outro lado da parede. É isso aqui tem que interpretar. E aqui vai ser 7 vezes 3, que vai dar 21 metros quadrados. Eu tenho que multiplicar esses dois números por 2 e depois somar, né? Ah, ainda tem um teto. O teto é 5 vezes 7, que vai dar 35 metros quadrados. Então, vai ficar 35 metros quadrados mais 21 vezes 2, que é 42 metros quadrados, porque tem o outro lado da parede, mais 5 vezes, no caso, 2 vezes 15, que vai dar 30. Então, isso tudo é a área total que o pintor vai pintar, né? Então, vamos somar. 30 mais 42, 72. 72 mais 35, vamos somar aqui. 5 mais 2 vai dar 7 e aqui vai dar 10. 107 metros. Então, a resposta é 107 metros quadrados vezes R$1,50, né? Para descobrir o valor disso aqui, né? Então, vou colocar em fração, que é 15 sobre 10, tá bom? Então, multiplicando isso aqui por 15, nós vamos ter o seguinte, né? Eu vou colocar aqui do lado. 107 vezes 15 vai ficar 5 vezes 7, 35. Deixa o 5, vai 3. 5 vezes 0, 0. Mais 3, 3. 5 vezes 1, 5. E aqui, no caso, 7, 0 e 1. Vamos aqui 5, vai dar 10, vai 1, 6 e aqui 1, né? Como eu tenho uma vírgula, eu vou dividir esse número por 10, vai ficar R$ 160,50. Nossa, que pouquinho. Isso aqui hoje nem paga um pintor, né? Paga nem a tinta. Vamos lá, R$ 26,00. Quantas tiras de papel retangulares de comprimento de 10 centímetros e largura de 1 centímetro são colocadas sobre a mesa, sobre uma mesa, uma sobre as outras, perpendicularmente? Como mostra a figura? Qual é a área que da mesa está coberta? Então, vamos lá, diz que são 4 tiras de papel com 10 de comprimento e largura de 1 centímetro, né? Então, a área vai ser 10 aqui dessa primeira tira, aqui vai ser 10 dessa segunda tira, aqui vai ser 10 também dessa terceira tira. Só que está colocado uma sobre as outras. Então, eu tenho que tirar 1, 2, 3, 4. Eu tenho que tirar 4 centímetros, né, aqui. Então, vai ser 40, né, centímetros quadrados, menos 4 centímetros quadrados, e vamos obter 36 centímetros quadrados. Se você calculou dessa forma, parabéns, você acertou. A questão 27 não era para fazer, a gente pula para a próxima página, pula para a próxima, que aqui não era atividade, e vemos para essa, né? A questão 28. Veja qual dos quadrados da figura, né? 2 quadrados da figura, 1 centímetro, então aqui vai ser 1 centímetro quadrado, e aqui 10 milímetros, que corresponde à mesma área, né? No caso aqui, você vai obter que 1 centímetro quadrado equivale a 100 milímetros quadrados, ok? Isso aqui é uma igualdade. Quantos milímetros quadrados formam 1 centímetro quadrado? No caso, 100 milímetros quadrados, né? Porque aqui você vai multiplicar 10 vezes 10, 100, 1 vezes 1. Então, 1 centímetro quadrado é igual a 100 milímetros quadrados. O Distrito Federal ocupa uma área aproximadamente de 5.814 km². Expresse esse valor em metros quadrados. Basta multiplicar por 1.000, porque 1 quilômetro é 1.000 metros, né? Se fosse metros, mas estamos trabalhando com metro quadrado. Então, a gente tem que multiplicar isso aqui, ó. Vamos lembrar que 1.000 metros equivale a 1 quilômetro. Isso no metro linear. Quando eu elevo isso aqui ao quadrado, usando a mesma ideia lá do centímetro, eu vou ter que 1 quilômetro quadrado equivale a 1.000 vezes 1.000. Quanto é 1.000 vezes 1.000, pessoal? 1.000 vezes 1.000
vai dar 1 milhão, né? 1 milhão de metros quadrados. Você vai colocar aqui 1 milhão de metros quadrados, ok? Então, 1 quilômetro é 1 milhão de metros quadrados. Se eu tenho 5.814 quilômetros quadrados, então vou multiplicar esse número aqui por 1 milhão. Então, vou ter 5.814. Olha só o tamanho desse número, tá bom? Aqui vai ser 5.814.000 metros quadrados, ok? É a área total. Incrível, né? Como aumenta. Questão 30. Quantas mangueiras podem ser plantadas num terreno quadrado de 1 km de lado, reservando 50 metros quadrados em cada mangueira, né? Então, você vai pegar justamente 1 km quadrado, dividir por 50 metros quadrados. Só que 1 km quadrado não dá para dividir, né? Tem que transformar ele em metro. Eu já sei que é 1 milhão. 1 milhão de metros quadrados dividido por 50. Então, corta esse zero com esse. Né? Eu vou ter, então, vai ficar 100 mil dividido por 5, né? Deixa eu só dividir isso aqui. 5, aqui vai estar 100 mil. Tá bom? Agora 10 por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10, né? Aqui vai dar 0. Agora eu coloco a quantidade de zeros que sobrou, que no caso é 4 zeros, né? Vai dar 20 mil mangueiras, né? Então a resposta correta aqui, 20 mil mangueiras, né? Que é pé de manga que a gente conhece, né? Questão 31. Abaixo mostramos o desenho de um terreno que tem forma irregular. Nesse quadriculado, o lado de cada quadradinho mede 10 centímetros. Ele quer saber a área desse negocinho aqui. Então, né? Vamos aqui, ó. Esse pedacinho com esse e com esse, a gente vai fazer uma estimativa, né? Para poder calcular isso aqui, ó. Então, vamos lá, né? Aqui eu vou ter 1, 2, né? 3, certo? Eu vou somar essa área. 4. Essa área com o outro vai ser 5. Então, vou ter aproximadamente 5. No caso aqui, ó, ele pede o seguinte. Abaixo mostramos que o desenho do terreno tem forma irregular. Nesse terreno quadriculado, cada lado mede 10 metros, né? Quantos quadradinhos aproximadamente corresponde à faixa do terreno? Aproximadamente 6, né? Porque eu vou aproximar para mais, né? 6 quadradinhos. Qual a área de cada quadradinho? Né? Cada quadradinho possui lado de 10 metros, então ele possui 100 metros quadrados. Então, é 100 metros quadrados. Qual é aproximadamente o terreno? 600 metros quadrados, ok? Pronto. Prosseguindo aqui, é só estimativa, no caso ele não pede a área exata. Calcule a área dessa figura. Né? Aqui você observa que é a metade de uma circunferência, você pode preencher esse quadradinho aqui. E esse outro lado aqui eu posso colocar aqui, e esse outro lado aqui eu posso colocar aqui, certo? E esse lado aqui eu coloco aqui, tá bom? Para formar o quadrado. Então, agora eu posso contar. Eu tenho 1, certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a área disso aqui vai ser 9, né? No caso, centímetros quadrados. Questão 33, né? A gente vai obter o seguinte. Qual é a área da figura, né? Como está em centímetro, só contar os quadradinhos aqui, né, gente? Para ficar tranquilo, né? Eu vou dividir aqui os quadradinhos para a gente poder contar bonitinho, tá? Então, vai ficar assim, 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 assim. Vamos dividir tudo para poder contar. Pronto, agora a gente vai fazer a contagem, né? Vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, a área aqui vai ser quanto? 23 centímetros quadrados. 23 centímetros quadrados. A questão 34, que é a última, né? Quantos ladrilhos de 20 centímetros por 20 centímetros são necessários para ladrilhar o cômodo com 4 metros por 5 metros, né? Então, eu vou calcular a primeira área em metros. 4 vezes 5, 20. 20 metros. Eu sei que 20 metros quadrados corresponde a 20, né? 1 centímetro quadrado. No caso, 1 metro é 100 centímetros, né? 1 metro é 100 centímetros quadrados.
ou 1 metro normal, perdão, é 100 centímetros, né? Então, quando eu elevo ao quadrado, vou ter que 1 metro quadrado é 100 vezes 100, que vai dar 10.000 centímetros quadrados, certo? Então, eu tenho que multiplicar 20 metros quadrados por 10.000 para obter em centímetro quadrado. Aí eu vou pegar isso aqui em centímetro quadrado, vai ser equivalente, né, a 200.000 centímetros quadrados, ok? Quando eu multiplico esse número por 10.000. E agora esse número eu vou dividir pela área do ladrilho, que é 20 por 20. 20 vezes 20, 400. 400 centímetros quadrados. Aí você vai dividir 200.000 por 400. Aí vai pegar. Você já sabe dividir, né? 200.000 por 400. Corta esse zero com esse zero com esse. Fica 2.000 por 4. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Sobrou 2 zeros, coloca aqui do lado. 500 ladrilhos, né? No caso aqui, você vai obter 500 ladrilhos, é a resposta correta. Então, a última questão é 500 ladrilhos, tá? Você coloca aqui do lado embaixo. 500 ladrilhos, eu vou colocar aqui 500 ladrilhos, ok? Não vou colocar todo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Essas questões tiveram um nível um pouquinho maior, mas não se preocupem, todos vão aprender esse conteúdo, tá bom? Desejo a todos um ótimo estudo, né? E boa tarde para vocês.